é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre tudo e sobre todos. Pai de amor, Pai bendito, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, Senhor, reunidos para ouvir a Tua palavra, Senhor, louvando o Teu nome, Pai, porque só a Ti, Senhor, é digno todo louvor, toda honra, Senhor. Senhor, que nesta noite o pregador possa passar para cada um, Senhor, a palavra e que possa tocar o coração, Deus. Ó Deus, nos abençoa, te agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossas vidas, Senhor. Estarmos aqui, Pai, é um privilégio de pouco, Senhor. E nos ajuda, Senhor, a cada dia a seguir Tua palavra, para que não desvie do Teu caminho, Deus. Porque esse mundo que está aí fora, Deus, não tem nada a nos oferecer. Temos que ser diferente, Pai, temos que ser exemplo. Esse mundo aí fora tem que nos incomodar, Senhor. Então nos abençoa, Deus. Nos ajuda a cada dia, porque não é fácil, Senhor. Nos leva em paz para nossos lares, após o culto, Senhor. Nos dá uma semana de paz, Deus, de realizações. E que Deus esteja sempre ao nosso lado. É assim que te oramos e te pedimos, em nome do Teu Santo Filho, Jesus. Amém. Amém. Vamos ouvir a mensagem do Senhor através do seu servo, reverendo Antonino. Que Deus possa abençoar e usá-lo grandemente.
A graça e a paz, amados. Antes da leitura, eu estava pensando o que é que faz um homem, desde os 15 anos até aos 99 anos, se dedicar à palavra de Deus, chegar a pregar em 185 países, converter mais de 3 milhões de almas. E quando disseram que ele era o confessor, era uma espécie de confessor dos presidentes americanos, e quando numa cerimônia que o homem tinha ido à Lua, e que disseram a ele que era a maior notícia que a humanidade estava recebendo, era que um homem havia pisado na Lua. E ele disse que a maior notícia que esse mundo já teve foi Deus ter encarnado e pisado na Terra. Nós cantamos ainda há pouco a soberania de Deus. Deus é soberano. E é a soberania de Deus a nossa proposta nesta noite. Vou usar 2 textos, mas serei bem breve. O primeiro texto encontra-se em Romanos, capítulo 8, versos 28 a 30, diz a palavra de Deus: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1. Versos de 1 a 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tantas do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Curve a sua cabeça, interceda pela sua palavra que vai ser ministrada
agora. Senhor nosso Deus, amado Pai que está nos céus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento que estamos na tua casa, para expor a tua palavra, para ouvirmos a tua voz. E te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito permeie nesta noite esta casa e que nós saiamos daqui edificados na tua palavra. Toma-nos na tua mão e que o Senhor esteja mesmo nos escondendo atrás da cruz de Cristo, para que o Evangelho prevaleça. Toma conta de nós, Senhor, guarda-nos, em nome de Jesus. Amém. Estávamos pensando, o que falarmos à igreja? O que dizermos à igreja? Nós estamos aqui, não viemos nos confraternizar, nós viemos aqui porque o Espírito Santo nos inquietou e nos trouxe até aqui. Ninguém veio aqui por vontade própria. Nós viemos porque assim foi determinado por Deus. E se foi determinação de Deus de virmos à sua casa, também é determinação de Deus que nós falemos dos seus propósitos para o crescimento da sua igreja. O tema que aqui nós vamos discorrer seria mais ou menos assim, depois dessa inquietação, desse testemunho de alguém que vai até o final da sua vida e não retrocede da marcha, do andar, do caminhar da sua fé. Quando muita gente por aí vacila e abandona os caminhos do Senhor. A grande indagação que nos toca e está em jogo o destino da nossa alma, a grande indagação podemos nós ter certeza da nossa salvação? É possível que nós percamos a nossa salvação? Ou nós já fomos eleitos, nós já fomos predestinados para a vida eterna? Esse foi o questionamento que um pastor de Brasília me fez. Ele foi confrontado com outro pastor da sua denominação e que disse a ele que predestinação não era coisa de Deus, que ele não encontrava na palavra de Deus. E esse pastor, muito amigo meu, ele disse: está aí para você me responder. E eu disse a ele: infelizmente não posso mandar para você a minha monografia de formatura, onde nós tivemos como tema expiação limitada e a tese de que Jesus não morreu por todos os homens. E indiquei que ele visse um pregador nosso que fala essa verdade intrínseca no YouTube. Mas, irmão, o que sempre me convenceu dessa realidade é o livro da vida. Jesus Cristo disse que não entrará na Jerusalém celestial aquele cujo nome não está escrito no livro da vida. E aquele livro foi escrito antes da fundação do mundo e foi selado por dentro e por fora a nos inspirar a crer de que a revelação é total. E também que aquele selo era o compromisso que desde o dia em que aquele livro foi escrito, jamais ele foi aberto. E o que é que contém esse livro? Que mistério carrega esse livro? O nome de todos os salvos. E se foi feito antes, foi escrito antes da fundação do mundo, é porque nós fomos predestinados para morar eternamente com Deus. Amados, eu acabei de ler a carta de Paulo aos Efésios, para que ela sirva de pano de fundo para a mais completa e consoladora promessa já feita ao homem pecador. A certeza
certeza da gloriosa salvação eterna. João é muito enfático quando ele diz, João 6, verso 47, ele diz, em verdade vos digo. Quando diz em verdade vos digo, está dizendo, isso é uma verdade real. Em verdade vos digo que quem crê em mim tem a vida eterna. Não é uma vida transitória, não é uma vida passageira. E diante desse texto, desfaz-se toda a dúvida que certamente tem nos acompanhado, se desfaz todo o medo do verdadeiro crente. E a convicção de que uma vez salvo para todo sempre. Se alguma dúvida nos atravessa a cabeça, amados, é uma estratégia usada por Satanás para minar a nossa fé, principalmente quando ele coloca em nossa cabeça argumentos torpes que atentam contra a soberania de Deus. Deus pode fazer todas as coisas, só que Deus não tem que nos dar qualquer explicação. Por isso, diante dessa soberania, é possível a certeza da salvação. A grande verdade da palavra de Deus é que Ele elegeu aqueles que vão passar com Ele toda a eternidade. Deus pode tudo, mas não pode escolher. Se assim fora, Ele não seria Deus. E são muitos aqueles que se levantam contra a eleição dos santos. E dizem na sua argumentação que essa eleição seria preconceituosa. Mais do que isso, ela seria perversa. E Deus seria um tirano ao condenar pessoas inocentes à perdição eterna. Amados, isso é o mais puro engano. É a mais sutil artimanha do inimigo, de Satanás mesmo, que nós não gostamos de falar tão claro, de Satanás mesmo. Artimanha do inimigo. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, Deus está isento de qualquer responsabilidade, porque jamais Deus elegeu inocentes à perdição eterna. Mas também jamais condenou pecadores. A palavra de Deus diz que todos, sem exceção, todos igualmente são pecadores. Eis que em pecado eu nasci. Eis que em pecado me concebeu a minha mãe, disse o salmista. Todos igualmente são pecadores. Diz mais a palavra de Deus: mortos em seus delitos e pecado, simplesmente por uma herança dos nossos pais, de Adão. Mas Deus é muito claro diante da possibilidade do pecado. Deus não contemporiza com o pecado. Moisés, certa vez, achou que estava indo muito bem com Deus e reclama do Senhor que já não suporta o peso daquele povo e que se Deus não assumisse a responsabilidade de estar à frente desse povo, podia arriscar o nome que Deus mesmo escrevera no seu livro. Moisés sabia que Deus não faria isso.
E Deus disse a Moisés: eu vou fazer muito mais. A alma que pecar, essa morrerá. Amados, aprove a Deus, na sua misericórdia, salvar alguns, sem ser injusto com todos. E ele diz a Moisés claramente: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. É quando lemos a palavra de Deus e não entendemos, porque mandar passar, o anjo mandar passar sangue nos umbrais das portas dos egípcios, e aquele que tivesse o sangue seriam poupados, e os demais, os primogênitos, morreriam. Eram inocentes, eram pecadores, mas era a decisão de Deus que não me compete pedir explicações. Assim ele quis, assim ele fez. Disse Deus a Moisés: vai no Egito e vai trazer meu povo, mas vou te dar uma missão, que é resgatar o meu povo. Mas já vou te dizendo de antemão: eu vou endurecer o coração do faraó. Mas Deus é soberano para ele fazer o querer, o realizar da maneira que ele bem entender, e ele não tem nenhuma explicação a nos dar. Deus é soberano nas suas ações, nas suas decisões. Deus não precisa que estejamos a defendê-lo, de que ele é justo, de que ele é nada disso. E não procede aqueles que dizem assim: mas Deus é amor, não vai condenar ninguém. Isso é uma meia-verdade. E se é meia-verdade, é uma mentira. Porque quem condena não é Deus, quem condena é o pecado. Deus não condena ninguém. Agora, é verdade absoluta, quando Deus, no seu amor mais expressivo, e diz a palavra de Deus que o amor de Deus é tão infinito, é tão incompreensível, a dimensões extremas, que diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso é que Deus demonstra o seu grande amor quando resolve salvar alguns, mas salvá-lo na sua justiça. E a sua justiça estava em Cristo Jesus. É Cristo que satisfaz a justiça de Deus, porque nós não suportaríamos a justiça de Deus sobre as nossas cabeças. Por isso que nós podemos dizer: nós somos salvos em Cristo Jesus. O pecado já não tem qualquer poder sobre nós, não somos escravos do pecado. E a palavra de Deus diz: se nós pecarmos, temos para com Deus um advogado. E quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Mas para muitos, amados, essa salvação, ela é muito fácil. Basta crer. E é verdade. Basta crer. Vem pela fé. A fé é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, não vem da vontade do homem, vem da soberania de Deus. Mas crer implica em fé. E a fé vem pelo ouvir da pregação do Evangelho. Por isso Isaías, o profeta palaciano, está lá meditando, está em suas orações, e de repente
ele vê a casa se encher da presença de Deus. E ele se assusta, e ele diz: ai de mim, eu vou morrer. E tem seus lábios purificados com a brasa que um anjo traz numa tenaz, num pegador, e coloca em seus lábios e o purifica. E ele ouve uma voz que diz: quem irá por nós? Isaías diz: eis-me aqui. Mas Isaías olha e diz: Senhor, mas quem dará crédito à nossa pregação? Quem há de ouvir a nossa pregação? Deus não está mandando que Isaías converta ninguém, está dizendo que ele vai e pregue. Amados, se basta crer, só os eleitos, só aqueles que foram predestinados por Deus, responderão positivamente à pregação do Evangelho. A palavra de Deus a ser exposta tem dois apelos, dois chamados. Um geral que é feito a todos os homens: vinde a mim, vós que estáis cansados. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. E nesse chamado geral os homens ouvem e podem resistir. E ao resistir, está resistindo ao Espírito Santo. E a Bíblia diz que todo pecado será perdoado ao homem, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo, resistir aos apelos da palavra de Deus. Mas os eleitos, os predestinados, ouvirão a voz de Deus e retrocederão no tempo até se encontrar com aquela vocação que ele fora predestinado. E aí ele fará boas obras não para ser salvo, mas ele fará boas obras porque elas foram feitas para que nele os eleitos predestinados andassem. O que é virtude no mundo lá fora, para o crente, não passa de uma obrigação fazer boas obras. Ide por todo o mundo pregar o Evangelho a toda criatura, mas quem dará crédito à minha pregação, Senhor? E a resposta do Senhor é bastante clara. Ele diz: a minha palavra não voltará vazia. É a certeza que eu tenho nesta noite, é que esta palavra não vai voltar vazia. E a razão é muito simples. Ou ela liberta aquele que está acorrentado pelo pecado, escravo do pecado, ou ele liberta ou condena. Naquele dia alguém não vai dizer: eu não ouvi a pregação do Evangelho do seu filho. Amados, ou liberta ou condena, porque ela cumpre a finalidade para a qual ela foi designada. Paulo e Barnabé pregavam indistintamente a judeus, os filhos da aliança, aos filhos de Abraão, aos que tinham a salvação como herança, e também aos gentios, povos que viviam nas trevas, na ignorância. E é o registro de Atos 3,48, que diz que e creram todos quanto estavam destinados para a vida eterna. Diz o texto mais ou menos assim: e os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, e creram todos quanto estavam preordenados para a vida eterna. Isso quer dizer que os filhos de Abraão não deram ouvido, rejeitaram a palavra de Deus e com certeza se perderam.
Mas os gentios, aqueles que não criam, aqueles que não tinham fé, aqueles que não tinham luz, aqueles que não eram herdeiros da promessa, creram e foram salvos. Mas os filhos da aliança rejeitaram. Os filhos da desobediência, os gentios, amados, esse povo que vivia em trevas, ouviram e creram, porque eles não resistiram ao chamado eficaz do Evangelho. Isso se chama a vocação eficaz dos salvos, dos santos. É uma vocação que ele não volta atrás. Quando pregamos o Evangelho, algumas igrejas pregam o Evangelho e diz assim, que Jesus está chamando para que você seja feliz, e pode até ser. Para que você seja rico, também pode ser. E gosto da palavra de Deus porque ela não usa de artifício. Não foi para isso que Jesus chamou. Ele disse que no mundo tereis aflição. Entende, bom ânimo? Eu venci o mundo. Nós não fomos chamados para sermos felizes, mas nós fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis perante Deus. O reverendo Billy Graham, numa entrevista, ele dizia: mais cedo ou mais tarde vocês vão dizer, morreu Billy Graham. Mas não é verdade. Eu estava aqui só de passagem. Eu já estou voltando para a minha casa. Esse é o sentimento do crente, amados. A vida cristã é uma caminhada. E bom que essa caminhada não seja solitária, para que nós possamos nos ajudar ao longo dessa caminhada, uns carregando os fardos dos outros. Nós ainda estamos naquela peregrinação que foi iniciada lá no Egito. Nós ainda estamos caminhando para a terra prometida. E só descansaremos quando lá nós chegarmos. Essa é a vocação final de todos os crentes. Pessoas que sofrem, pessoas que gemem, pessoas que choram, mas que não desistem da caminhada. Um crente se faz no estalar de dedo. Um santo leva anos, uma vida de santificação leva anos. Paulo disse que ainda não tinha chegado, mas eu corro para o alvo, para alcançar a perfeição, a semelhança do varão que é Cristo Jesus. O ideal de todos os crentes. Mas muitas pessoas ouvem e não apenas criticam, mas zombam do Evangelho. Escarnecem dessa doutrina que nos dá essa segurança eterna. E eles dizem, já que eu fui eleito, e muitos dos amados já ouviram isso, já que eu sou eleito, já que eu sou predestinado, eu posso viver da forma que eu quiser. Em outras palavras, eu posso viver dissolutamente, já que salvo, não posso perder a salvação. Eu vivo desregradamente, eu vivo da maneira que eu quero, porque eu sou um eleito, porque eu sou predestinado. Isso ecoa aos meus ouvidos, isso soa aos nossos ouvidos, como se fora mais ou menos assim. Vou derrubar todos os meus celeiros e vou colocar ali a minha riqueza, os meus produtos, e vou dizer à minha alma: alma minha, come, bebe, folga, regala-te, porque tens muitos bens entesourados. E lá por trás ele ouve uma voz que diz: louco, esta noite pedirão a tua alma.
vou viver a minha vida da maneira mais satisfatória possível para mim. Vou viver a minha vida mais confortável, ainda que seja em detrimento do sofrimento de outros. Vou viver minha vida como quiser, porque a minha salvação está garantida. Deixa eu contrariar seu pensamento. Isso é engano. A sua garantia, mas nós não gostamos de dizer, mas a sua garantia nessa circunstância, nessa situação, é somente o inferno. Não tem outro. É o inferno. E ouvir o Senhor dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, eu não vos conheço. Por uma razão bem simples, amado. Nós somos eleitos para mudar de vida. Nós somos eleitos e chamados para a santidade em Deus, para sermos conforme a imagem do seu Filho. Por isso que chamamos a leitura de Efésios para que sirva de pano de fundo para essa gloriosa promessa feita por Deus aos seus eleitos, que o Espírito Santo nos selaria com santa vocação até o fim. Para a santidade foi que Deus nos chamou. Efésios 1:11 diz assim: nele, Jesus Cristo, nele, digo, no qual fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. E a vontade soberana desse conselho santo, amados, não é outra. É que nós todos sejamos santos e irrepreensíveis. Sejamos santos desde toda aquela eternidade. E isso não são palavras minhas, isso é responsabilidade de Paulo. Quando em Efésios 1:4 ele diz: assim como nos escolheu nele, em Jesus Cristo, assim como nos escolheu neles, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, Deus, em Cristo Jesus. Mas mesmo assim, com toda a clareza da palavra de Deus, muitos cristãos ainda pensam que é possível se perder a salvação. Paulo diz que não. Que os eleitos chegarão lá, que os eleitos verão a Deus. E Paulo diz que a salvação, ela é completa. Nós não precisamos fazer absolutamente nada a não ser crer no Filho de Deus, ser tão irrepreensíveis, ter o formato de Cristo de tal modo que o mundo olhe para nós e veja em nós Cristo. Impressiona, nos chama a atenção. Quando Paulo, dissertando para uma plateia infinitamente maior do que a nossa, Paulo diz, desafiando a crença e o testemunho de todos: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. E alguém poderia levantar a mão e contestar, e todos ficaram silenciosos. É quando ele demonstra toda a sua convicção na certeza absoluta da salvação
e que essa cidade, nós precisamos estar trabalhando a nossa salvação dia a dia, nos vigiando. E muitas vezes nas nossas orações nós temos que pedir a Deus, antes de qualquer coisa, que Ele nos livre de nós mesmos. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela só nos leva a fazer aquilo que nos distancia de Deus. E Paulo diz, escrevendo a Filipenses 1,6, ele diz: eu estou bem certo, eu estou convicto, plenamente certo, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E muitas vezes nós queremos que os crentes já cheguem na igreja totalmente completos, sem falhas. A palavra de Deus está dizendo que é um processo gradativo. Só que a esse processo aqui, Paulo chama de graça, favor imerecido. Não depende de nós, mas de Deus. Isaías, entendendo a largura, a profundidade e a altura da soberania de Deus, ele pergunta: querendo Deus agir, quem impedirá o braço do Senhor? Amados, nós temos essa garantia porque esse Deus é fiel. Deus não é homem nem filho de homem para que minta. E diz a palavra de Deus que quando Deus promete, Deus não achando ninguém maior do que Ele para jurar, Deus jurou por si mesmo. E o juramento era que Ele estaria atento, que Ele estaria de olhos abertos, que Ele velaria sobre a sua palavra para cumpri-la. Portanto, a salvação, amado, não foi um plano B que Deus tivesse diante da queda do homem. Essa salvação já foi pensada e determinada antes da fundação do mundo. Jesus Cristo diz que não cai uma folha, um pássaro, se não for com o consentimento de Deus. Porque Deus é soberano, e Deus pode, e Deus faz todas as coisas. Natanael fica admirado ao chegar perto de Jesus, e Jesus chamá-lo pelo nome. E ele olha para Jesus e diz: como o Senhor já me conhecia, eu estou chegando aqui agora. E Jesus disse: eu já lhe vi quando tu estavas debaixo da figueira. E Natanael disse: Senhor meu, Deus meu. Amados, Deus vê todas as coisas, sabe todas as coisas antes que ela aconteça. Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. Jeremias ainda era um jovem. Jeremias 1, verso 5. Deus chama Jeremias, que não era parente de profeta, que não era parente de sacerdote, e Deus diz a Jeremias: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, antes que tu saísse da madre, eu te conheci. E antes que saísse do ventre da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Tudo isso, amado, é porque esse Deus é soberano. E essa salvação não depende de nós e nem das obras que nós fizermos. Nós somos salvos
tão somente, porque foi propósito de Deus. Por isso que Ele não é passivo de nos dar explicação. Deus é Deus, somente Deus. Voltemos para Romanos 28. 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas tudo que acontece conosco termina sendo sempre para o nosso bem. Às vezes a dor que nós gememos está nos alertando que alguma coisa anda errado. E nós muitas vezes desconhecemos que o propósito de Deus é nos alertar para procurar um socorro bem urgente. Da mesma maneira, com a mesma força do pecado quando da queda, nada, absolutamente nada, foi capaz de mudar a história da salvação. Nossos pais pecaram, mentiram diante de Deus, foram expulsos do paraíso e nem mesmo a queda foi capaz de modificar a história da salvação, porque é propósito de Deus e nada pode resistir ao Senhor. E esse projeto, amado, é um projeto completo e consumado. E esse projeto é colocado para o mundo quando na cruz o Senhor Jesus disse: Pai, está tudo consumado. A tua obra está acabada. A tua obra não depende mais de mim e nem de ti. A tua obra agora, daqui para frente, depende tão somente do Espírito Santo. Por isso que ele diz, na hora da partida, ele está dizendo aos seus discípulos: eis que eu vou para o Pai e vos mando outro Consolador, e ele vos guiará, e ele vos ensinará todas as coisas. Amados, se nós precisarmos de saber alguma coisa, temos que buscar a inspiração do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo em nossas vidas. O Espírito Santo não é propriedade de ninguém. Precisamos saber que Ele atua como se for o nosso Consolador. Romanos 8:29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu. E o faz, amados, não é de uma forma genérica, extensiva. Diz que conheceu numa relação pessoal, numa relação íntima. Numa relação que não era meramente a consciência de fatos que iam acontecer ou de circunstâncias que causassem. Por isso, nessa relação pessoal, Deus chama os seus pelo nome. É bem verdade que Deus já conhece de antemão todos os eventos. Mas quanto à salvação, é uma ênfase que Paulo dá, é que Deus é quem inicia esse processo. Por isso que dificilmente você não vai ver um
pregador presbiteriano, um reformado dizer: aceite Jesus. Não somos nós que aceitamos Jesus. Jesus é quem nos aceita. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós para que vades e deis fruto. É assim que Jesus coloca. Não somos nós que escolhemos a Jesus, porque se assim fora, nós estaríamos perdidos, porque ninguém busca a Deus. Diz a palavra de Deus que um só não busca a Deus. Diz a palavra de Deus que Deus olhou do céu à terra e não viu um justo sequer, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aos que predestinou também chamou, mas chamou no seu devido tempo. E o chamou através do Evangelho à comunhão dos santos, à comunhão da salvação em Cristo. E o processo não para, e o processo tem seguimento. E aos que chamou, também justificou. Isto é, aplicou a obra de Cristo no seu coração, e ao fazê-lo, selou a aliança da graça. O que Paulo chama do penhor do Espírito Santo, que sela a nossa fé e nos dá essa consistência fervorosa de sabermos que jamais perderemos a nossa salvação. Não foi promessa de homem, mas o Senhor fez muito mais. Ao que predestinou, ao que elegeu, ao que chamou, fez muito mais, glorificou. O que nos chama a atenção aqui, amados, é o tempo verbal desse versículo. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. Aos que predestinou lá atrás, a esses também chamou lá atrás, e aos que chamou também justificou lá atrás, e aos que justificou a esse também glorificou. Ou seja, todos os verbos no tempo passado, mostrando-nos, dando-nos a ideia de que nós não estamos hoje aqui. Nós já estamos com Cristo na eternidade. Nós estamos aqui apenas passando, nós estamos aqui somente de passagem. Esses verbos do passado estão sinalizando que o projeto de Deus para nos salvar não foi emergencial, não foi um plano B. Deus não tinha esse plano B. Deus tinha apenas um plano, um projeto. E resolveu executá-lo no tempo em que nós vivemos. Podemos perder a salvação, já que temos a garantia desse Deus que não muda. Diz a Escritura Sagrada que não, porque salvação é um dom gracioso de Deus. Por isso, que diante de toda essa complexidade, se não buscarmos a iluminação do Espírito Santo, se nós lermos apenas
com os olhos carnais, com a visão estreita da horizontalidade, sem buscar a verticalidade da fé. Tudo que nós podemos fazer é dizer como esse homem que estava extasiado diante da presença de Deus, dos seus mistérios profundos que repercutiam na sua alma como um mistério. Em Romanos 11:33, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Que Deus possa nos abençoar com a reflexão da sua palavra. Amém.